O antissemitismo, o ódio generalizado aos judeus, normalmente é atribuído a Adolf Hitler e ao seu partido nazista. O que é justificável se a gente pensar em todas as atrocidades que o partido nazista cometeu ao longo do tempo que ele esteve no poder, como as políticas de eugenia e, em sua máxima consequência, o Holocausto. Mas será que o antissemitismo também não é produto originalmente da própria Alemanha? An denen sich nicht die Geschichte erprobt, sondern die selbst Geschichte machen. Na verdade, o antissemitismo se desenvolveu aos poucos na Alemanha e foi amplamente difundido por escritores, políticos, jornalistas, camponeses e pessoas religiosas da religião cristã, do catolicismo. No século XIX, na Alemanha, o antissemitismo que a gente tinha era o antissemitismo tradicional. Focava mais na religião não cristã dos judeus. Então os judeus eles passaram a ser vistos como uma minoria religiosa dentro da própria Alemanha e com isso eles sofriam discriminação como qualquer outra minoria. Com essa discriminação, os judeus eles chegavam a trocar seus nomes para nomes mais bíblicos, chegavam a se converter para evitar essa discriminação no seu dia a dia. Não só minoria religiosa, mas também minoria populacional, já que os judeus na Alemanha do século XIX significavam apenas menos de 1% da população total da Alemanha. E sendo uma minoria religiosa dentro de um contexto totalmente moldado em valores cristãos, os judeus eles eram alvo fácil de ódio em momentos de crise. Por exemplo, a questão da peste negra que aconteceu na Europa em meados do século XIV, na Idade Média. Ou também a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, em que muitos alemães acreditavam que não tinham perdido a guerra por uma questão militar, mas sim porque havia uma conspiração, muitas vezes associada aos judeus, chamada punhalada nas costas, o mito da punhalada nas costas. Mas esse antissemitismo tradicional ele foi diminuindo aos poucos, conforme os judeus se mostravam mais abertos e começavam a se casar com outras pessoas cristãs, começavam a se converter cada vez mais. Mas mesmo assim, esse antissemitismo tradicional foi uma grande porta de entrada para que surgisse o antissemitismo mais moderno, como a gente conhece hoje, puramente em relação à questão de raça. Diferente dos cristãos e de outros grupos pequenos religiosos que tinha na Alemanha nessa época, os judeus eles eram bem-sucedidos economicamente. Eles encontraram espaços em negócios importantes e em profissões bem qualificadas. Além disso, surgiram muitas famílias com grandes banqueiros judeus, inclusive Bismarck, o primeiro chanceler da Alemanha, confiava suas próprias finanças pessoais a bancos judeus. E mesmo sendo minoria religiosa, os judeus eles começavam cada vez mais a ser associados como um símbolo do progresso, o símbolo da modernidade cultural, financeira e social da Alemanha. Mas essa questão dos judeus se tornar símbolo da modernidade, do progresso na Alemanha, começou a desagradar muito algumas pessoas, inclusive os escritores e demagogos que começaram a atacar os judeus justamente por isso. Começaram a desferir discursos de ódio aos judeus devido a essa súbita importância que os judeus estavam ganhando. Um exemplo que podemos citar é o de Hermann Albart, um jornalista e professor que chegou a escrever um livro falando sobre seus problemas pessoais financeiros e culpando os judeus pelos mesmos. Ele chegou a ser sentenciado à prisão 2 vezes. A primeira porque foi descoberto que ele forjou documentos falsos falando que o governo alemão estava a serviço de um banqueiro judeu. Depois de permanecer 4 meses na prisão, ele saiu e aprontou de novo. Mas dessa vez, ele não cumpriu os meses de prisão que ele deveria ter cumprido. Porque ele conseguiu convencer os camponeses da Alemanha que os seus problemas financeiros estavam sendo causados por um pequeno grupo religioso e sombrio que estava ameaçando a Alemanha. Convencendo os camponeses disso, ele conseguiu espaço no parlamento, conseguiu ser eleito e ficou vários anos lá, continuando com seu discurso de ódio aos judeus. Mas a virada de um antissemitismo religioso para um antissemitismo racial se deu mais fortemente por causa do escritor e jornalista Wilhelm Marr. Wilhelm Marr também foi autor da própria palavra antissemitismo e também criador da primeira Liga Antissemita. Em obra posterior, ele insiste que não deve haver dúvida sobre o alarde de preconceitos religiosos quando se trata de uma questão de raça e quando a diferença está no sangue.
Ele foi influenciado por vários teóricos racistas que estavam surgindo na Alemanha no século XIX e também dizia que os judeus estavam controlando o mundo. E assim como Hermann Alvart, seus problemas também eram financeiros. Isso é o que levava a desferir discursos de ódio sobre os judeus, assim como muitos outros escritores, jornalistas e religiosos da época. Inclusive, Wilhelm Marr culpava uma de suas esposas judias pela sua própria falta de dinheiro, na questão de que ele tinha que pagar um valor substancial de pensão para criar os seus filhos. Wilhelm Marr contrastava os judeus e alemães como duas raças distintas, uma ideia que ele estava comprando de teóricos racistas que estavam surgindo. Muitos antissemitas alemães agiam de acordo com um sistema científico irrefutável, pelo menos era assim que eles pensavam. Essa era uma forma de parecer aos outros que as suas ações e seus pensamentos estavam mais corretos, pois estavam justificadas e encobridas, intelectual, moral e legalmente, mas usadas basicamente para pretexto como discurso de ódio. As ideias de dois homens, dois teóricos raciais, foram de grande impacto para a Alemanha nessa época. O primeiro, o conde francês Joseph Arthur de Gobineau e o inglês Ruston Stewart Chamberlain. O conde francês Joseph Arthur de Gobineau publicou um ensaio sobre as desigualdades das raças humanas, no qual ele falava que os judeus, os semitas, eram uma raça mista. E todas as coisas grandiosas da vida pertenciam a uma só família, a raça ariana, que estava em todos os países civilizados do mundo. Isso aí a gente já vê uma forte concepção de separação de raças, da raça mista, semita e da raça ariana. Um teórico racial que vai influenciar muito Wilhelm Marr, como nós já falamos. Já Ruston Stewart Chamberlain vai publicar um livro chamado Fundações do Século XIX, no qual ele conta de forma mística a história da luta pela sobrevivência de duas raças. De um lado, a raça germânica, culta, heróica, e de outro, a raça judaica, mecanicista e cruel. Essa música que vocês estão escutando agora é do compositor alemão Richard Wagner, A Cavalgada das Valquírias. Richard Wagner também era antissemita e, através de suas composições, Richard Wagner tentava exaltar o caráter heróico dos personagens nórdicos que a Alemanha deveria se espelhar. Mas voltando ao Chamberlain, ele conclui que existem duas raças puras, a ariana e a judaica, e que elas estariam lutando entre si. Suas ideias foram impactantes porque ele foi o primeiro teórico a juntar antissemitismo mais racismo e darwinismo social. Muitos desses teóricos tentavam enquadrar o darwinismo nessa relação com o ser humano, tentavam enquadrar a lei da seleção natural, da raça mais forte, da raça mais fraca, dos incapazes, dos capazes, o que levou posteriormente a políticas de eugenia, para eliminar os incapazes e os impuros, promovendo assim uma higiene social e racial. Mas a gente pode dizer que a tentativa desses políticos e escritores de disseminar o antissemitismo foram meio que em vão, porque grande parte da população não comprava essas ideias. Grande parte da população era muito contrária ao antissemitismo no início. Inclusive, o maior partido da Alemanha, o Partido Social Democrata, era contrário a essa ideia e dizia que era antidemocrático. Mas as pessoas que mais aderiam ao antissemitismo eram aquelas que estavam mais economicamente fragilizadas. Camponeses, pequenos negociantes, artesãos, escritores. Só que com o tempo, na política, cresceu um mito de que existia algo chamado o espírito judeu, que é mais ou menos algo que dizia que os judeus estavam tendo muita influência em vários setores da sociedade alemã. Com isso, os discursos de ódio aumentaram cada vez mais, e também o número de partidos que aderiam ao antissemitismo. E o ápice desse ódio no parlamento foi a chegada do Partido Nazista em 1933. Uma das coisas que aumentou muito a divulgação do antissemitismo foi com a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, e que muita gente acreditava que a Alemanha não tinha perdido por questões militares. Todo mundo acreditava que a Alemanha tinha capacidade de vencer a guerra, mas acreditava que ela tinha sofrido uma conspiração, que era muitas vezes associada aos judeus, o mito da apunhalada nas costas. Então, com isso, os judeus estavam cada vez sendo mal vistos. Para concluir, com isso a gente pode ter uma noção das coisas que estavam acontecendo na Alemanha antes mesmo de Adolf Hitler chegar ao poder. A gente pode até dizer um pouco que Adolf Hitler foi produto dessa situação, dessa estrutura que estava se formando na Alemanha. Não que ele chegou e colocou tudo de uma vez, como muitas pessoas imaginam, mas de qualquer forma foi completamente absurdo o nível que Hitler conseguiu colocar o antissemitismo
e as atrocidades que ele cometeu com políticas de eugenia, de extermínio e todo o mal que ele fez para a Alemanha, que não terminou em 45, mas se alastrou por muito tempo ainda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Meu nome é Matheus Oliveira, vou estar publicando cada vez mais vídeos nesse canal. E também tem um pequeno blog que criei antes do canal, que você pode estar acompanhando alguns artigos, alguns textos bacanas lá.